Muito bem, então, pessoal, vamos aí partir para a nossa aula de nota fiscal de entrada, as hipóteses em que a legislação prevê aí a emissão de nota fiscal de entrada e, consequentemente, a gente já vai conectar com a operação de devolução, porque as duas estão intimamente ligadas. Então, possivelmente será uma aula um pouquinho mais extensa, porque eu vou abordar as notas fiscais, a hipótese de emissão das notas fiscais de entrada e já vamos dar continuidade na mesma aula falando da operação de devolução para que a gente tenha a conexão, a visão, a construção do racional conectado uma situação com a outra. Perfeito? Então, falando das hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada, todo regulamento tem essa previsão legal e basicamente segue o que está no convênio, novamente, convênio, tá aqui, ó, que não me deixa mentir, ok? No Regulamento do Estado de São Paulo está no artigo 136, mas é uma matéria conveniada. Tá vendo o que eu falei do convênio? Convênio ICMS 70, sem número, e o ajuste CNF 0, artigo 54 e 56, com redação do ajuste CNF 3/94. Significa que se é por ajuste CNF, né, essas alterações, essas modificações servem para todos os estados da federação. Então, no geral, nós vamos ter essa mesma estrutura replicado em todos os regulamentos de todos os estados, porque é o que a gente chama matéria conveniada. Está no convênio, o convênio abrange todos os estados. Está no ajuste CNF, todos os estados têm que seguir o que está no ajuste CNF. Ok? Então, esse dispositivo legal determina quando eu vou emitir a nota fiscal de entrada. Em que situação, em que hipótese eu posso emitir a nota fiscal de entrada? Eu devo emitir a nota fiscal de entrada. Notem os senhores, então, que eu tenho um dispositivo legal, eu tenho um comando normativo que determina quando e tão somente quando você pode e deve emitir a nota fiscal de entrada. Ou seja, se em qualquer outra situação não esteja aqui previsto nesse rol de opções, esse rol de possibilidade de emissão de nota fiscal de entrada, o contribuinte não pode emitir aquele documento. Vou repetir. Princípio da estrita legalidade, o contribuinte só irá praticar a operação prevista na norma. Documento fiscal inábil, que nós já vimos, emissão de documento fiscal não previsto na legislação. Percebem como a gente vai construindo o nosso curso? Percebe como uma coisa vai encadeando na outra e as coisas vão se conectando entre si? Então, o que a gente viu lá atrás? Nós vimos a questão da idoneidade do documento fiscal. A idoneidade do documento fiscal implica em dizer que aquela operação foi feita desacobertada de documento fiscal, tem uma penalidade. Agora nós estamos trazendo para vocês as hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada, fazendo uma conjugação com aquele princípio que nós já passamos, que é o princípio da estrita legalidade. Concluindo, eu só posso emitir uma nota fiscal de entrada desde que tenha uma previsão legal, e a previsão legal é esta. Fora isso, não existe previsão para emissão de nota fiscal de entrada que não sejam estes itens que nós vamos ver agora. Tá claro, pessoal? Ok? Ah, Eli, minha empresa está fazendo errado. Ah, está fazendo errado. Pessoal, garanto para vocês, se não estiver em conformidade com esta aula, vocês estão com certeza incorrendo num risco fiscal de autuação e depois a gente vai ver como que é tratada essa autuação por emissão de documento fiscal não previsto na legislação, tá bom? Então as hipóteses, tão somente essas hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada. Eu vou emitir uma nota fiscal de entrada toda vez que entrar no meu estabelecimento uma mercadoria ou bem novo ou usado remetido a qualquer título por produtor ou pessoa natural ou jurídica, não obrigado à emissão de nota fiscal. Então, de repente, aqui ó, você está comprando algo de produtor rural, né? Embora tenha lá em alguns estados a possibilidade da emissão da nota fiscal de produtor rural, ou pessoa natural jurídica não obrigada à emissão da nota fiscal.
Um exemplo que a gente deu lá atrás, no comecinho da definição de contribuinte. Lembra do exemplo que eu trouxe para vocês da minha empresa de consultoria que vendeu os computadores? Estão lembrados? Lá na aula sobre características do contribuinte do ICMS, o que vai definir o que é um contribuinte ou não. Então lá eu vendi os computadores, 10 computadores para uma empresa que comercializa produtos eletrônicos usados. E aí a gente chegou à conclusão de que, embora eu esteja vendendo mercadoria, circulando mercadoria, eu não sou contribuinte. Então eu sou uma empresa, sou uma pessoa jurídica, porém eu sou uma pessoa jurídica não contribuinte. Se eu sou não contribuinte, eu não sou obrigado à emissão de documento fiscal. Porém, para dar entrada no estoque da mercadoria daquela empresa que vai revender os computadores, é necessário um documento fiscal. Por isso que nessa situação o próprio estabelecimento que receber o bem novo ou usado irá emitir a nota fiscal de entrada, ou seja, a própria loja que faz a comercialização desses computadores usados comprou de mim, ele mesmo emite a nota fiscal de entrada, tá? Com seus próprios dados ali, ok? Também se ele comprar de pessoa física, pessoa natural é pessoa física. Então a empresa comprou um veículo de uma pessoa física para deixar lá à disposição do uso dos vendedores, por exemplo. Nessa situação, pessoa física não emite nota fiscal. Quem emite a nota fiscal? A empresa. Ela emite a nota fiscal de entrada, ok? Então, quando eu compro algo de uma empresa ou de uma pessoa física ou um CNPJ que não, uma empresa que tem um CNPJ, né, pessoa jurídica, portanto, tem um CNPJ, mas que não esteja obrigado à emissão de documento fiscal por não ser contribuinte. O que eu tenho que fazer? Eu, empresa, emito a nota fiscal de entrada de acordo com esse dispositivo legal. Há uma previsão legal, há essa obrigatoriedade. Em retorno, quando remetido por profissional autônomo ou avulso ao qual tiver sido enviado para industrialização. Isso é muito pouco, é uma letra que a gente chama letra morta na lei. Por quê, pessoal? Porque quem faz processo de industrialização hoje, né, não pode ser mais um profissional autônomo. O cara tem que ter uma empresa constituída, ok? Ele tem que estar lá a característica, como a gente viu lá, do estabelecimento industrial, para ser um proceder com a industrialização. Ele tem que ser um estabelecimento industrial. E aí, obviamente, ele não pode ser um profissional autônomo. Então, não se aplica isso aqui hoje, não, embora esteja previsto na lei, ela é muito, muito pouco utilizada. Em retorno de exposição ou feira para a qual tiver sido remetido exclusivamente para fins de exposição ao público. Então, eu tenho lá Bienal do Livro, ou a feira de exposição, onde eu tenho lá reunidos determinados produtores, fabricantes ou vendedores de determinado produto. Eles fazem uma feira, né, nesses expo, alguma coisa, e aí eles procedem com a venda lá, remetem ou apenas para exposição também. Então a feira normalmente você tem a venda e a exposição é apenas para o bem ficar lá exposto para ser admirado e por aí vai. Quando este produto voltar, quando essa mercadoria voltar, quando este bem voltar, você mandou para a exposição em algum lugar, você mandou para uma feira que está em algum lugar. O retorno será acobertado por uma nota fiscal de entrada. Tá? Então mandei para a exposição em feira e o retorno, quando retornar este bem, eu vou emitir a nota fiscal de entrada conforme previsto aí no regulamento e no convênio ICMS 70 sem número. E aí temos ainda a possibilidade do retorno de remessa feita para venda fora do estabelecimento. Então existe uma operação que prevê a venda fora do estabelecimento. Vamos admitir o seguinte, a mesma questão da Bienal do Livro, né? A editora mandou lá 100 cópias de um determinado livro para venda. Então foi para remessa para exposição ou feira, remessa para feira. E aí, desses 100 cópias do livro, ela vendeu 50, emitiu nota fiscal de 50, venda fora do estabelecimento, esta é a operação da venda, e o que sobrou, 50, ela tem que retornar para o estoque.
E aí, então, ela emite a nota fiscal de retorno de remessa feita para a venda fora do estabelecimento, tá? Ela faz a entrada para acobertar a operação daquilo que saiu para ser vendido fora do estabelecimento dela. Nota fiscal de entrada. Vamos pular esse aqui, por enquanto, o E. O F. Importado diretamente do exterior, observado o disposto do artigo 137 do regulamento, ok? Mas, obviamente, a gente está falando de uma importação de produtos do exterior e, consequentemente, essa empresa do exterior ela não emite nota fiscal. O modelo, nota fiscal, DANF, CTE, tudo isso é nossa legislação interna. Normalmente, essa operação de importação é acobertada comercialmente por um documento chamado Commercial Invoice, que é ali a descrição do bem, quanto foi pago por ela, as questões do ponto de vista comercial, porque eu vou precisar dessa Commercial Invoice depois para fechar o câmbio, né, a operação de câmbio, que é a remessa do valor para o exterior para pagar o fornecedor. Tem que ter essa Commercial Invoice, que é um documento comercial. E a nota fiscal, quem vai emitir? Nós. A empresa que importou este bem do exterior é que fica com a responsabilidade da emissão da nota fiscal de entrada, tá? Importação, quem emite a nota fiscal de entrada é a própria empresa que adquiriu. Ou se ela vai lá e arremata em leilão ou concorrência promovida pelo poder público. Então tem lá aqueles itens de apreensão da Receita Federal ou da apreensão da alfândega, da aduana, e normalmente depois esses bens vão para um leilão público. E a empresa pode arrematar um determinado bem, um equipamento, veículo que estão lá sendo vendidos através do leilão. E aí é emitido um documento de transferência da posse desse bem para dar entrada como ativo, ou se até mesmo for um bem de revenda para alimentar o estoque, eu vou precisar de uma nota fiscal de entrada, ok? Então, eu vou precisar de uma nota fiscal de entrada para trazer aquele bem que foi arrematado via leilão e aí também gerar contabilização, ativar o bem ou alimentar o estoque para revenda, ok? E aí, pessoal, acaba aqui, ó. Acaba aqui. Nós temos lá A, B, C, D, E, F, G. Nós temos 7 hipóteses de emissão de nota fiscal de entrada. 7 hipóteses da emissão de nota fiscal de entrada de acordo com o convênio. Seu estado tem alguma coisa diferente? É um detalhe bem específico, tá? Então, aqui em São Paulo segue o convênio. O seu estado muito provavelmente segue o convênio também, porque eu não posso ter tratamento diferenciado dentro do convênio. Dentre essas 7 hipóteses de previsão de nota fiscal de entrada, nós temos essa aqui, ó. Em retorno, em razão de não ter sido entregue ao destinatário. Em razão de não ter sido entregue ao destinatário, eu emito uma nota fiscal de entrada. E aí eu pergunto para vocês, em razão de não ter sido entregue o que ao destinatário? E aí a gente fala também desse artigo 204. Em razão do retorno de não ter sido entregue ao destinatário. E aí eu conjugo aqui o artigo 204. Só que isso aí eu vou explicar para vocês com mais detalhes na próxima aula para a gente falar só de devolução. Vai ficar melhor, né? Eu queria aqui tratar o tema numa única aula, mas eu acho que vai ficar melhor a gente fechar aqui o conceito das notas fiscais de entrada, dessas hipóteses, e na próxima aula abordar o ponto de partida aqui, a operação de devolução. Então, pessoal, vamos conectar na próxima aula a partir desse mesmo ponto. E aí, ressalva para vocês, eu só posso emitir a nota fiscal de entrada nessas 7 hipóteses previstas pela legislação. Qualquer outro documento que eu emita de entrada em relação a qualquer outra operação que não esteja aqui prevista é um documento fiscal, que a gente viu,
inábil, emitido em situação não prevista na legislação. Logo, a gente vai ter uma penalidade em relação a isso, ok? Então, sintetizando, somente nessas hipóteses eu emito nota fiscal de entrada e na próxima aula a gente vai partir deste dispositivo, ok? Combinando com essa previsão legal para vocês entenderem que o pessoal faz no dia a dia a operação de devolução totalmente errada e está numa exposição, num passivo tributário altíssimo. Perfeito? Então espero você na próxima aula. Vamos tratar da operação de devolução. Bacana? Até lá, um abraço.